Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Para você que se achega pelas redes sociais, nós estamos no culto da família, abrindo as nossas Bíblias em 2 Samuel, no capítulo 7, vou ler inicialmente versículos de 1 a 3, com a temática Uma Casa para Deus. E diz assim: E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em uma casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Jesus, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá essa manhã, de ouvir a tua voz. E de verdade, meu Pai, como nós acabamos de cantar, nós queremos que o teu nome apareça e cresça em nós, mediante as palavras que agora o Senhor vai deliberar sobre nós. Eu pude ter um particular com o teu Espírito Santo quando eu estudava essa palavra. O Senhor ministrou algo tremendo no meu coração, e eu preciso dividir com a tua igreja. Eu não quero fazer isso de mim mesmo, Senhor. Então, Pai, que o eu se cale aqui, e que teu Espírito Santo tenha liberdade sobre o pregador e sobre esses corações contritos que estão aptos a ouvir a tua voz. Que o Senhor venha bradar nesses corações e que em momento oportuno o Senhor possa nos lembrar de cada palavra ministrada, para que não mais andemos errantes diante da tua presença, mas que possamos, meu Deus, como foi o intuito da nossa criação, para o louvor da tua glória, ser conduzidos na excelência da adoração. É tudo que nós pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Você vai se assentar, aplaudindo e glorificando a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Davi foi um homem de guerra. Foi um homem que muitas batalhas teve que lutar. Davi, ele se viu em um momento em que ele teve que fugir da sua própria casa. Ele teve que viver escondido da presença até mesmo dos próprios filhos que intentavam contra a vida dele. Mas uma coisa, Davi não abria mão da presença de Deus. Quando ele é ungido em Hebrom, e quando ele está prestes a ser ungido sobre toda a casa de Israel, a primeira coisa que Davi se preocupou foi saber onde estava a arca. E ele conduz, ou melhor, ele chega até o sacerdote Abiatar e pergunta sobre a arca. Aquele homem, um tanto quanto constrangido, porque os sacerdotes eram aqueles que deveriam tomar tento ou cuidar da arca. Aquele homem muito constrangido, ele chega e fala para o rei: faz 20 anos que eu não vejo. Você consegue mensurar? Alguém que vivia no templo, alguém que a única deliberação era cuidar da arca, sabe, cuidar do altar, manter o incensário aceso, sabe, manter o propiciatório limpo para os sacrifícios a Deus. Ele ficar 20 anos sem a presença. Davi não se conteve, e todos vão conhecer, né, o trabalhar de Davi para reconquistar a arca, que os filisteus haviam levado. Estava esquecido, né, junto a Hebrom. Ungiram lá um tal de Eleazar para cuidar da arca. Fica aí, 20 anos esquecida a arca. Até que Davi tomou o intuito, falou: não, vou trazer. Eu só subo no trono ou vou reinar sobre toda a casa de Israel quando a arca estiver presente. Talvez o intuito que eu e você deveríamos fazer também. Entronizar Deus em tudo que fazemos.
Mas, infelizmente, dado a nossa sociedade, ou a nossa criação, a nossa vivência espiritual dos últimos tempos, eu não vou dizer que a igreja sempre foi assim. Nos últimos tempos tem sido assim. A gente vai buscar Deus em último caso. A gente primeiro dá as nossas cabeçadas lá fora, a gente erra de tudo quanto é jeito, quando a gente está tudo quebrado, a gente vem buscar a presença de Deus. Não é ou não é assim? Ou será que é só comigo? Davi, ele agiu de forma contrária. Eu vou buscar primeiro a arca. E a arca, ela foi trazida. Nessa época, Davi, ele já está se estabelecendo em Jebus, que mais tarde se tornaria a cidade de Jerusalém, ou a cidade de Davi. Ele ganha uma casa frondosa nessa cidade. A melhor casa era de Davi. E não foi escolhido aleatoriamente. Foi escolhida aquela casa porque junto a esta casa também ficava o lugar, ou melhor, o tabernáculo, onde estava guardado a arca. Davi nunca mais se afastou da presença, porque quem já pisou, como nós cantamos, não sabe viver em outro lugar. Então Davi falou, eu quero ser vizinho. Só que Davi está nesse momento, ele está sentado, quem sabe, desfrutando daquela casa que o Senhor lhe dera. Desfrutando da paz que o Senhor lhe dera, porque todos os inimigos à sua volta, o Senhor tinha desbaratado aos exércitos ou ao comando de Davi. Davi não tinha mais inimigos. Pensou que sonho, igreja? Pensou você está na sua casa sem problemas, sem deliberação alguma, somente usufruir do bem que Deus nos propôs, ou derramou sobre a nossa vida? Este era o momento de Davi. E de repente ele começa a olhar aquela casa frondosa, feita de cedros, e ele se incomoda. Ele está lá e ele resolve reportar ao profeta Natã: como posso eu estar morando numa casa frondosa como essa, a saber, a melhor de Jerusalém, e a arca está sobre cortinas? Porque esse era o momento. A arca estava ainda vivendo em tendas. Era vizinho da casa do rei. Davi, ele achou, não, peraí, está desproporcional isso. Que honra ou que glória tenho mais eu do que Deus, que eu mereço uma casa de cedros, enquanto a casa de Deus está vivendo em tendas ainda, sendo açoitadas, porque era uma região desértica, pelos ventos do deserto, muita areia, os maus tempos, sol, chuva. Davi falou, isso está errado. Ele resolve se confabular, ou melhor, comentar com Natã. E Natã se agrada disso, porque ele vê na atitude do rei algo realmente coerente. Ele realmente honra a Deus, porque ele está se preocupando com o bem-estar da arca. Então ele fala, ele dá conselho: olha, rei, faça o que estiver no teu coração, porque eu sei que vai vir coisa boa daí. Porque Davi não sabia fazer algo pequeno para Deus. Talvez o que falta a mim e a você é honrá-lo como ele merece. E ele cria esse intuito: eu preciso fazer uma casa para Deus. Natã, ele retorna para sua casa com aquelas palavras do rei, talvez mentalmente se confabulando, vamos aqui conjecturar. E orgulhoso do rei que ele tinha. Um rei que tinha, ganhado tantas batalhas, tinha tirado tantos despojos das nações circunvizinhas. Israel tinha enriquecido muito em poder, em exércitos, em despojos, grandes riquezas tinha lá. Mas Natã voltou para casa orgulhoso, porque o meu rei, ele não se apegou a essas riquezas, não se apegou a essa grandeza, ou tampouco ao louvor de homens, porque imagina, Davi era ovacionado por onde ele passava. Aquele, o homem que trouxe paz a Israel, o homem que trouxe provisões a Israel, o homem que desbaratou todos os inimigos de Israel. E Natã talvez voltava para casa orgulhoso: o meu rei é desprendido, ele honra a Deus. Todos vão dormir naquela noite, e à noite Deus visita o profeta Natã, como está aqui no versículo 4. Porém sucedeu naquela mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e dize a meu servo a Davi:
assim diz o Senhor: edificar-me-ias tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas andei em tendas e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei, porventura, alguma palavra a qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificas uma casa de cedros? Davi, ele se incomodou, mas Deus não estava incomodado com isso. Ele está dizendo: eu não fui com vocês da mesma forma? Algum momento eu pedi uma casa para vocês? Em algum momento eu senti a necessidade de pedir uma casa de cedros para mim? Eu sempre habitei em tendas e em tabernáculos. E Natã vai a Davi falar isso com ele. Versículo 8: agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses chefe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti grande nome, como o nome de grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja movido. E assim, e nunca mais, os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Davi, ele estava preocupado em fazer uma casa física para ele. E eu não tenho dúvida que Davi teria feito o melhor palácio para acomodar a arca, que simbolizava a presença de Deus. Só que Deus está falando: olha, eu fiz tudo isso a você. Eu te dei a melhor casa de Israel. Eu te fiz chefe sobre o meu povo. Eu te fiz desbaratar todos os seus inimigos dentro de uma tenda e dentro de um tabernáculo. E eu não preciso que você me faça casa, porque eu é quem vou fazer casa em você. Muitas vezes nós, como seres humanos, pensamos igual a Davi. E aí está o engano de muitos ministérios, de muitas igrejas por aí. Sabe, fazem templos frondosos, bonitos, que enchem os olhos. Porque aqui Deus está habitando, este lugar é santo. Quando a verdadeira morada de Deus não são essas paredes, não são esses equipamentos, não são os instrumentos que tem aqui. Sou eu e você. Deus resolve falar: Davi, você está preocupado em fazer algo físico para mim? Eu preciso morar em você. E Davi, talvez neste momento, como eu e você, mas como que é isso? Ele vai resolver explicar aqui. Versículo 12: quando os teus dias forem completos, e vierem a dormir com seus pais, então o farei levantar depois de ti, e da tua semente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao seu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoite dos filhos dos homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como tirei de Saul, e a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será firme para sempre.
Deus tinha um projeto para ele mesmo. Eu não preciso que você construa a casa para mim, porque eu já tenho esse projeto em mente. Eu vou enviar um que vai fazer morada em vocês. A saber quem? Aquele que perpetuou o trono de Davi. Quando ele aparece, o Messias, a saber, Jesus Cristo, o cego de Jericó, o que ele gritava? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este veio para fazer morada de Deus em mim e você. Deus não precisa de templos, Ele precisa de uma alma disponível. É bonito os templos que são feitos. É aconchegante, não é? Essa manhã fez muita falta o som para nós, não é? Ah, pastor, é para Deus. Não. Isso é para nós. Essas cadeiras confortáveis que tem aí, é para mim e para você. Esse som é para mim e para você. O que Deus precisa para morar é uma vida disponível para Ele. Ele precisa de um coração aberto para Ele. E é isso que ele está tentando passar para Davi. Davi, não se preocupe com a minha morada, porque a minha intenção é morar dentro dos corações. E eu já tenho um caminho aberto para isso. Eu vou enviar um da tua semente, que eu vou ser pai para ele, ele vai ser meu filho. Ele vai ser castigado sim, porque ele se fez pecador por mim e por você. E assim ele foi castigado e açoitado pelos homens e os seus filhos. Para quê? Por que ele teve que passar tudo isso? Para que eu e você sejamos casa hoje. É bonito os templos frondosos que tem por aí, sim, mas esse templo bonito só se torna casa de Deus quando nós estamos em unidade entre irmãos, quando estamos vivendo o amor fraternal, porque foi através do Filho. Não tem como ser casa sozinho. Casa somos. Alguém não, mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Eu concordo, mas Ele habita na casa. O que é habitar? É você não somente morar, é você habituar, criar hábitos, é você mudar as coisas de lugar, é você deliberar ao seu próprio gosto o que lhe traz prazer. Quando que eu sou casa? Quando eu abdico das minhas vontades e aceito a vontade dele. Não adianta vir aqui, eu sou casa. Ou esta é a casa de Deus. Essa não é a casa de Deus, isso é um prédio qualquer. Amanhã pode fechar e abrir uma boate aqui. Nada de santidade há. A santidade aonde? Quando ele diz lá, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. O que é isso? Ele está falando de uma família que foi constituída por Jesus. Por eles nós recebemos a adoção de filhos. Podemos ser chamados de filhos de Deus. Quando que nós somos casas? Quando nós vivemos em fraternidade. Vivemos em amor. O caso é que as pessoas têm investido cada vez mais nos templos frondosos. Jesus, ele veio com esse intuito de firmar uma casa espiritual para Deus no meu e no seu coração. E ele está pregando o evangelho do reino. Ele começa a passar às nações dizendo: eis que é chegado o reino dos céus. As pessoas entram em parafuso. Porque até então os palácios que eles conheciam, ou o templo que estava estabelecido em Jerusalém, era algo frondoso aos olhos. É tanto que Jesus foi em uma reunião certa feita. E ele está lá numa reunião e de repente ele está saindo e os discípulos tentam encher os olhos dele. Olha Jesus, que pedras preciosas. Olha que bonito. Jesus olha para aquilo e diz: olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Em outra feita ele vai dizer que em 3 dias ele derrubaria aquele templo e reconstruiria ao 3º dia. Do que ele estava falando? De um templo físico que muitas vezes os homens querem levantar para ele. Não, ele estava falando da minha e da sua vida, porque através da morte dele, hoje nós podemos ter livre acesso ao Pai. Ele mora em mim e em você. Somos casa.
Acontece que quando Jesus começa a trazer essa mensagem, foi demais para aqueles homens. Ali começou a ser perseguido o Filho de Deus. Naquele momento os homens buscam de toda forma oportunidade para matá-lo, até que conseguiram. Jesus, ele morre, ele ressuscita, ele tem encontro com os discípulos, e o que ele pede, subindo ao céu, é que eles continuem pregando este evangelho, porque é intuito do Senhor ainda fazer morada nos corações. E isso só acontece pelo ouvir desta palavra, pelo direcionar desta palavra. O caso é que quando nós vamos pregar um evangelho como este, e um mundo legalista como está hoje, porque aquilo que eu falei, as pessoas têm investido ferrenhamente na estética de um templo. Eu acho essa igreja muito bonita. E sabe, com muita luta nós temos feito alguma coisa aqui. Mas existem templos aí que de longe enchem os olhos. Esses dias eu peguei uma corrida ali na região do Tatuapé, eu peguei duas senhoras até muito distintas, elas estavam bem vestidas. E passando em uma das ruas ali, existe um templo lá, eu não me recordo do nome, eu sei que é uma igreja dessas modernas. E é uma igreja que destaca, é uma rua cheia de comércio, e você sabe que existe aqueles luminosos, tudo, mas a igreja, ela se destaca entre o comércio da região. De longe você consegue enxergar. E eu passando com o carro, e quando a gente chegou bem em frente da igreja, né, o trânsito parou, e uma das senhoras que estava atrás falou: olha que igreja bonita, eu sempre tive vontade de vir aí. Eu queria conhecer, porque é tão bonito. A outra senhora que estava com ela disse: olha, eu vim e não gostei. E eu parei, eu falei: vou prestar atenção nessa conversa aí, por quê? O que será que houve? Ela falou: eu vim aqui e não gostei, é um povo muito metido. Eu entrei e saí, ninguém falou comigo. Fizeram uma reuniãozinha lá, nós tomaram um cafezinho lá, entre eles. Eu entrei e saí, fiquei até constrangida. Eu me senti uma invasora naquele lugar. E é isso que tem acontecido. O povo tem investido muito na estética, nas paredes, no melhor som, no melhor audiovisual. E o que se deveria ter da parte de Cristo, que é a compaixão e a misericórdia, tem ficado de fora. Ah, mas é a casa de Deus, eu tenho que dar o meu melhor. Estética, som, audiovisual só serve para mim e para você. O que serve para Deus é andar em misericórdia diante deles. Como é que eu faço isso? Ele vai dizer que ele vai abrir o livro das obras naquele dia. Porque tive fome, me deste de comer. Porque tive sede, me deste de beber. Isto importa como casa para ele. Não é estética, não é o templo. Eu não habito mais em templos feitos por mãos de homens. Eu preciso da deliberação da sua disponibilidade a atender pessoas. Quantas pessoas têm entrado em nosso meio, sabe, a gente tem passado com indiferença. Aí saímos por aí cantando um louvor como esse, que é tremendo. Ele diz que essa casa é tua. Apareça, que o teu nome cresça, mas só que para ele aparecer e o nome dele crescer, eu tenho que renunciar a mim mesmo. Eu tenho que parar de ser indiferente. Sabe, o meu irmão, a minha irmã. E lá na frente ele vai dizer: vem nos incendiar. O que é isso? Quando se fala do fogo, o fogo aproxima, você já percebeu? Acende uma fogueira, nos dias de frio, por exemplo. Você pode acender o fogo sozinho, daqui a pouco vem chegando um, chegando o outro, e ali começa a ter uma conversa, ali começa a ter cânticos, muitas pessoas se reúnem, pegam um violãozinho e começam a tocar ali em volta da fogueira. O fogo aproxima. E quando ele pede no louvor para incendiar, é a mesma coisa que o amor faz. O amor também incendeia, o amor também aproxima, o amor não afasta, o amor não pensa mal. Assim diz, a caridade é um dom e é o melhor deles, porque ela aproxima pessoas, ela não expele pessoas. O caso é que quando nós pegamos uma palavra como essa para pregar, nesse mundo liberalista como está, onde o pessoal se investe muito no visual, na estética. Hoje existem pastores e até mesmo ministros de louvor
que tem personal stylist. Essa paleta de cores não combina muito com o altar, você vai ter que vestir tal e tal gravata, tal e tal roupa. Aí para você falar com o pastor, você tem que marcar uma audiência que leva meses. Isso não é ser casa. Isso não é ser casa. Tudo isso aqui só serve para atender a mim e a você. Para atender o Senhor, que é quem realmente importa. Nós temos que agir em misericórdia. Abra aqui comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, porque a partir da subida de Jesus Cristo ao céu, ele pede para que os discípulos continuem pregando esta palavra. Os discípulos tomam o intuito de pregar em toda Jerusalém, e como o ministério e a obra começou a crescer demais, eles começam a eleger também homens para ajudar no trabalho, porque o evangelho começou a se estender também em Samaria e nas cidades da Ásia, até o ponto de ser alcançado também cristãos ou pessoas que criam no evangelho de Cristo também na Grécia. Só que o ponto que a multidão ia crescendo, daqueles que criam no Senhor Jesus, muitos necessitados apareciam no meio, porque era um momento de profundo distúrbio político-econômico para aqueles judeus. Muitos haviam sido dispersos, desde do cativeiro na Babilônia, até mesmo aquele momento em que eles eram colônias de Roma. Alguns tinham sido dispersos, e alguns foram viver na Grécia, outros na Ásia, outros até mesmo no Egito. Os cristãos que moravam na Grécia começaram a reclamar aos apóstolos, porque as suas viúvas e os seus órfãos não estavam sendo atendidos pelas ofertas arrecadadas. Então eles pedem providências aos apóstolos, porque nós estamos levando o evangelho, mas com o evangelho também temos que levar provisões. Então é elegido 7 homens, para que possa atender esse povo, ou essa demanda da Grécia. Entre eles está um jovem chamado Estevão. Só que Estevão, ele vai além. Ele não está ali apenas para deliberar a parte do social às pessoas. Ele está ali, enquanto ele está lá distribuindo alimento, ofertas, ou aquilo que fosse atender essa população mais carente, ele começou também a ministrar a palavra do reino. Ele começou a falar exatamente essas palavras que Jesus estava falando. Sabe, eu não habito em templos, porque para os judeus ortodoxos da época, o maior exemplo de presença de Deus era o templo estabelecido em Jerusalém. Este que tinha sido construído por Herodes, era maior, orgulho para um judeu, era o templo de Jerusalém. E muitos desses cristãos da época, da Grécia, se achavam diminuídos frente aos judeus ortodoxos, porque ele falou assim: eu nunca terei oportunidade de entrar no templo em Jerusalém, porque eles eram conhecidos, ou eram classificados como uma classe baixa, não são judeus genuínos, ou porque se misturaram com outros povos, eles não podem entrar no templo. E Estevão toma conhecimento, e ele começa a pregar para esses homens: não é bem assim não, Jesus veio para nos dar oportunidade, não só no templo, mas aonde estivermos, Ele esteja também. Ele começa a pregar isso, e olha só o que acontece no capítulo 7, capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Eles, observando Estevão falando com tremenda sabedoria sobre o reino dos céus, e sobre o quanto era abrangente este reino,
Porque eles pregavam, ou seja, esses judeus aqui que ele está descrevendo aqui, os libertos. Quem eram os libertos? É aqueles que eram suprimidos por Roma, mas em algum momento se libertaram das garras de Roma. Então eles montaram uma sinagoga para eles. Ou seja, eram aqueles judeus ortodoxos, aqueles que não fugiram do domínio de Roma. Eles continuaram em Jerusalém. Então a sinagoga deles, eles tinham como puritana. É aquela que nunca se contaminou com outros povos. Eles sempre estiveram em Jerusalém. Nós vivemos a opressão de Roma, agora nós estamos libertos. Isso se deu 37 anos depois da subida de Cristo. Então eles se achavam justos, porque nós nunca fugimos, nós passamos toda a opressão de Roma, acabou a opressão de Roma, somos libertos. A primeira posição de Estevão foram os libertos. Ele vai falar também do Cirineu. Quem eram os sirineus? Eram judeus que quando Roma entrou para cativar ou manter, sobre o domínio de Roma ali em Jerusalém, eles fugiram para a Grécia. Muitos deles eram nascidos na Grécia, então eles não eram tidos como puritanos. Eles olhavam para aqueles homens, os sirineus, e tinham eles como, uma classe baixa ou minoritária. Era tanto que quando esses homens iam a Jerusalém, eles tinham que prestar serviço forçados. Se algum judeu estivesse passando com algum peso na rua, e eles fossem encontrados, eles eram obrigados a ajudar, porque eles eram tidos como uma classe menor. A saber, o mais famoso deles, aquele chamado Simão, o sirineu, que ajudou o próprio Cristo a levar a cruz. Eles eram obrigados a prestar trabalhos forçados, somente porque viviam em outra região. Eles decidiram não ficar na opressão de Roma. Eu vou fugir para a Grécia. Ele vai falar também dos alexandrinos. Quem eram os alexandrinos? Igualmente como os sirineus, que tinham fugido para a Grécia, estes alexandrinos fugiram para Alexandria, uma cidade do Egito, bastante conhecida no Egito e famosa no Egito. Eles fugiram para lá. O problema é que esses também eram tidos como não puritanos. Porque, é claro, se você vai viver em meio a um povo desconhecido, chega um momento que você também passa a adotar as práticas daquele povo. Então pensa, os egípcios da época eram dotados de toda a ciência. Chegou um momento que esses judeus, não adoravam a Deus com toda a reverência, porque eles começaram a acreditar também como os egípcios acreditavam, que a ciência transcendia, como muitos acreditam hoje, criam aí as suas tecnologias, e muitas vezes chega até a se apostatar da fé. Existiam os alexandrinos. O problema que você vê, que todos estes, quando Estevão começa a pregar o evangelho de Cristo, eles eram inimigos entre si, os alexandrinos, os sirineus e também os libertos, mas eles se unem contra Estevão. Eles se indignam contra Estevão. Por quê? Vamos continuar a leitura aqui. Eles se indignaram porque, olha no versículo 10, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem, ouvimos-lhes proferir palavras de blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, e os anciões e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas, que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos dele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Colocaram ele diante do sinédrio, começaram a desferir essas palavras, que o próprio Cristo tinha dito, eu vou destruir e em 3 dias eu vou reconstruir. Ele estava falando de mim e de você. Estevão estava pregando o evangelho genuíno. Eles estavam preocupados com o santo lugar, ou seja, o templo, aquelas paredes frondosas,
que alguém tentou chamar a atenção de Jesus, olha que pedras preciosas. Jesus vai falar para eles, não vai ficar pedras sobre pedras. Muitos de nós, ou muitos dos líderes religiosos hoje estão preocupados com estética, sabe, com a performance, com a apresentação, e as pessoas entram e saem, sem serem contempladas verdadeiramente pelo reino. Será que de fato esta é a casa de Deus? A casa que ele esperou e que ele falou a Davi, não precisa fazer uma casa para mim, porque esta casa quem vai construir é o meu filho Jesus. Quando Estevão está sentado na sinagoga e todos estão ali acusando com falsas testemunhas, que ele estava proferindo palavras blasfemas, que ele estava intentando uma revolução e pensando em destruir o templo e os mandamentos de Moisés, algo que era faccioso, porque Estevão nunca militou contra a lei. Ele estava falando de um momento em que eles estavam precisando ser contemplados como o reino de Deus. Aí ele vai tentar se explicar, no capítulo 7, no versículo 44, ele começa a falar com aqueles homens. Ele começa a falar desde Moisés, e neste momento ele vai especificar o que ele realmente estava pregando. Capítulo 7, versículo 44. E estava entre os nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus, e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó, e Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o seu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas as coisas? Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis o Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Os pais deles estavam preocupados com a glória do templo. Todos os homens que tinham passado, ou até mesmo aqueles daquele momento, sabe, de várias sinagogas, como hoje tem diversas denominações, cada uma quer defender o seu peixe. Ah, porque eu sou mais justo que aquela. Ah, não, porque meu Deus está aqui. Olha o templo como é frondoso. A mão de Deus está aqui. E Deus está, sabe, colocando por terra tudo isso. O lugar que eu habito é num coração contrito, aquele que ouve a minha voz. Só que a gente se depara com este momento. Templos bonitos, sabe, frondosos, como foi o caso daquela senhora. Eu tenho muita vontade de conhecer. A outra falou, eu já conheci, e só tem gente metida lá dentro, sabe, pessoas que não estão nem aí para você. Eu entrei e saí, mal me cumprimentaram, foram tomar o cafezinho deles, nem me convidaram. Será que nós somos casa de verdade? Será que pessoas têm entrado e saído na nossa vida, e nós não temos sido casa para eles? Será que de fato somos casa? Será que de fato Jesus veio para isso? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 3. Moisés, a mandado de Deus, ele fez um tabernáculo, segundo as medidas que Deus determinou. Fez a arca, simbolizando a presença dele. Só que agora veio Jesus. E o que ele fez na minha e na sua vida? Olha só, capítulo 3, versículo 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel que o constituiu, como também
foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que o edificou, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Somos casa de Deus quando ouvimos a voz dele. Somos casa de Deus quando seguimos o exemplo dele. Somos casa de Deus quando cumprimos um propósito da vinda dele. Quando ele mandou os 12, de 2 em 2, ele sempre falou: olha, quando você entrar em algum lugar, sempre anuncie: eis que é chegado o reino dos céus. Em nenhum momento prevaleceu a vontade daqueles homens. Alguém chegou para ele: mas Senhor, eu vou deixar tudo, e o que eu vou receber? Nessa vida 100 vezes mais, mas no porvir, a vida eterna. O problema das pessoas entrarem e saírem vazias dos templos, como foi o caso daquelas 2 senhoras, é o que acontece, ou o que está acontecendo, o que aconteceu lá em Apocalipse. Abra comigo, capítulo 3, está falando das 7 igrejas da Ásia. A 7ª deles, ou a última igreja dessa trajetória, ele vai falar algo importante aqui, e eu peço que vocês abram comigo, Apocalipse capítulo 3, eu quero ler do 19 em diante. O problema das igrejas dos últimos dias é que elas têm se adequado, ou têm se você for, fazer uma análise, se encaixado nessa última igreja, a igreja de Laodiceia, uma igreja inconstante, uma igreja impassiva de misericórdia, uma igreja abastada, uma igreja que quer deliberar, a vontade de Deus segundo os próprios desejos, uma igreja que não renuncia, uma igreja que se denomina ou se coloca como uma igreja inclusiva, mas na verdade não inclui ninguém. Ela mais espere do que abraça. E no versículo 19, essas igrejas, elas não suportam a repreensão. Por quê? Porque Deus é um Deus de amor, é um Deus que abraça o tempo todo, um Deus que é conivente. Vem como estás e continue. Não. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. As nossas igrejas modernas hoje não aceitam ouvir isso. Que Deus é esse? Eu não aceito que Deus castigue. Ele ama e repreende todo aquele quanto ele repreende e castiga todo quanto ele ama. O problema dessas igrejas, muitas vezes, serem frondosas, ter uma aparência, sabe? Porque investir no reino é isso. É ter um bom lugar, é ter os melhores equipamentos, é ter a melhor fachada, que chama a atenção de longe. O problema é que eles fazem essa casa dizendo que é para Deus, como Davi queria fazer uma casa de cedros, bonita, deslumbrante. Eu quero uma casa melhor que a minha. É uma intenção boa? Sim, mas Deus está falando: Davi, eu não preciso disso não, rapaz. Eu sempre operei na tua vida, na vida dos teus, foi em tabernáculos, foi em tendas. Entenda que a casa que eu preciso é o seu coração. O problema é que os homens de hoje em dia, eles têm feito esses templos cada vez mais bonitos, frondosos, que enchem os olhos, com o melhor equipamento, com o melhor som.
E Jesus, onde é que está? Aquele que deveria ser o dono da casa, aquele que deveria estar recepcionando, aqueles que deveria, como nós cantamos, aparecer e o nome dele crescer. Onde é que ele está? Versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e ele ceará comigo e eu com ele. Uma casa frondosa, mas sem a presença, sem Jesus. Enquanto nós estamos aqui fazendo o nosso melhor, quem sabe, né? O nosso melhor louvor, a nossa melhor apresentação, Jesus está de fora batendo. Ei, eu posso entrar. Ele está falando de uma igreja. Ele está falando da igreja de Laodiceia. E ele vai continuar dizendo: existe uma classe, mesmo nesse meio medíocre que há aí, de pessoas que criam seus templos, mas não para atender pessoas, é para atender a própria deliberação, ou para ter status. Não atendem pessoas, é para ter status. Eu tenho o melhor som, eu tenho a igreja mais bonita, eu tenho a igreja mais cheia. Existe uma classe que interessa muito ao Senhor ainda neste meio. Versículo 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perceba que está no plural, ele não está falando apenas a igreja de Laodiceia, ele está falando de uma igreja que vai vir depois, a igreja dos nossos dias. Não adianta fazer templos frondosos e deixar ele do lado de fora. Eis que eu estou à porta e bato. Será que alguém pode abrir a porta para ele hoje? Será que alguém pode voltar para casa com ele hoje? Senhor, olha, sim, é bom, é confortável ter o melhor som, é confortável estar aqui num lugar aconchegante, mas nada se compara à tua presença. Davi, quando entendeu isso, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, não importa que seja numa tenda, eu sei que lá eu vou ser abraçado e contemplado por Ele, eu sei que tem Jesus lá. Agora o problema é as pessoas entrarem e saírem e não sentir a presença, é porque Ele está do lado de fora batendo. Será que vai ter alguém que abra a porta nessa manhã? Será que Ele pode encontrar remanescentes aqui? Será que ele pode encontrar vencedores aqui? Porque ele está dizendo, o que vencer? Mas os tempos são esses, pastor. Não tem como lutar contra isso. Sim, é real. Porque quem prega uma verdade dessa está passível de sofrer um castigo como o Estevão sofreu. Foi morto, apedrejado. Quantos pastores que pregam a verdade não estão sendo apedrejados agora mesmo? Com as suas igrejas vazias. Porque o legalismo tomou de conta. Pode vir para mim, aqui aceita tudo. Eu ainda sirvo um Deus que repreende e castiga a todos quanto Ele ama. E no meu coração, eu não sei no seu, eu não posso deliberar sobre a sua vida, mas no meu coração, Ele não precisa nem bater, Ele já pode entrar e dominar. Que o nome dEle cresça e apareça. Se você entende essa mensagem, se você se sente neste momento a necessidade de edificar casa para Ele, eu te convido a ficar de pé.